Olá, amigos e amigas, paz e bem. Estamos aqui com mais um programa Conhecendo a Sua Bíblia. A parceria é com a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e o Frei José Neilo. Cinegrafia e iluminação, Ramon Gonzalez Hurtado. Editor-chefe é Vinícius Domingos. Nós seguimos os passos e as questões propostas pelo professor Ariel Alvarez Valdez, é claro, acrescentando outras opiniões em relação ao tema proposto. O tema de hoje é interessante. O nome de Deus era Javé ou Jeová? Existe no planeta uma grande quantidade de nomes e de sobrenomes das pessoas com as quais alguém poderá entrar em contato, seja por telefone, seja por e-mail, hoje em dia pelo WhatsApp, mas só é possível fazer esta conexão se conhecermos o nome correto da pessoa. No mundo antigo acontecia a mesma coisa com os deuses. O panteão, que era o nome dado ao conjunto das divindades que cada povo venerava, era tão numeroso que era impossível honrar um Deus devidamente se não soubesse o seu nome. E tinha um problema: errar o nome de um Deus era arriscar-se a perder os seus favores. Portanto, em cada língua existia a palavra Deus, que servia para aplicá-la de um modo geral, mas, por sua parte, cada divindade tinha o seu próprio nome. Por exemplo, An é para os sumérios, Shamash para os babilônicos e Amon para os egípcios. O povo de Israel era diferente, admitia um só Deus, adorava com exclusividade somente a Javé. A fonética desta palavra ocasionou um certo problema. De fato, enquanto muitos sustentavam que esta era a forma correta de pronunciá-la, Javé, outros pensavam que erroneamente era Jeová. Qual é a origem deste erro? Vamos descobrir e vamos tratar disso neste nosso tema. Para descobrir, nós devemos ir até lá o livro do Êxodo. No episódio onde aparece Deus a Moisés no monte, entre a sarça ardente, quando Moisés estava pastoreando, e Deus manifesta a sua vontade de tirar o povo hebreu do Egito, Êxodo 3, versos de 1 ao 10, Moisés quis saber qual era o nome particular desse Deus. Deus disse a Moisés: "Eu sou aquele que sou", e assim responderá aos israelitas: "Este é o meu nome para sempre, e serei lembrado de geração em geração." Podem conferir isso lá em Êxodo 3, versos do 13 ao 15, esse episódio belíssimo da sarça ardente e Moisés. Os eruditos quiseram destrinchar o sentido dessa resposta enigmática. Que história era esta de "sou o que sou"? Os eruditos quiseram se aprofundar um pouco mais. Nós sabemos que provém esta palavra do verbo hebraico Yavá, que significa ser, eu sou o que sou. E é por isso que o nome de Javé normalmente se traduz por aquele que é. Mas aquele que é o quê? Aquele que é impronunciável, o que é o Criador,
aquele que sempre é por ele mesmo, aquele que é atuante. No Monte Sinai, contudo, começou outro problema, o de se pronunciar este nome. Por quê? Um dos 10 mandamentos era: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar o seu nome em vão. Confira lá em Êxodo capítulo 20, versos 7. Mas o povo queria saber o que significa tomar o santo nome de Deus em vão. E Moisés morreu e não explicou. Aparentemente, não era problema, mas quando os cativos voltaram da Babilônia após o exílio, resolveram se preocupar um pouco mais com a observância da lei. E aí voltou a dificuldade, e aí voltou o problema. Então, para não cometer erros de pronunciar o nome de Deus em vão, e não sabia se era Javé ou se não era, quando aparecia no texto, na escritura, a palavra Javé, ou outro nome de Deus, eles substituíam simplesmente por Adonai, que significa meu Senhor em hebraico. E criou-se então o costume de evitar de falar o nome de Deus, que era composto por 4 letras em hebraico: Y, H, V e H novamente. Por que só consoantes? Como nós sabemos, a língua hebraica, ela tem uma curiosidade particular. As suas palavras só se escrevem com consoantes, sem nenhuma vogal. Por quê? Talvez esse costume provenha de uma necessidade muito sentida na antiguidade. Qual necessidade? A de economizar papel, ou de economizar o material da escrita, na época que não era o papel. Assim, se escrevia todas as palavras juntas, sem nenhuma separação, sem vogais. O que se lia era as consoantes. E depois, os hebreus acrescentavam por conta própria as vogais, já que a língua era conhecida. Por esta razão, todos os livros do Antigo Testamento, escritos em hebraico, foram redigidos sem nenhuma vogal. Mas podemos imaginar também que, com o passar do tempo, às vezes variando as vogais, até se mudava o significado da palavra, do vocábulo. Assim, com o passar dos séculos, o texto hebraico da Bíblia foi se tornando cada vez mais difícil de se ler e de se entender, e de se manter o texto como único e aceitável. A confusão durou 1000 anos, até que no século VII se tornou insustentável. Embora as comunidades tivessem o mesmo texto hebraico, circulavam, no entanto, diferentes leituras em cada região, de acordo com a pausa que se fazia na frase ou de acordo com as vogais que se acrescentavam após as consoantes. É claro que isso foi palco de grande confusão. Isto levou à aparição de diferentes textos da Bíblia. O mesmo texto hebraico, apareceram outros textos por causa desta questão das vogais. Na escola rabínica da cidade de Tiberíades, no norte de Israel, um grupo de mestres, chamado de massoretas, decidiram fixar de uma vez por todas a pronúncia exata do texto sagrado e fizeram algo de insólito para a língua hebraica. Inventaram um sistema de vogais que consistiam em traços
e em pontos colocados acima e abaixo das consoantes. Mas, enquanto vocalizavam os manuscritos, quando chegaram ao tetagrama sagrado, Y, H, V e H, é claro que esse nome em hebraico não é a mesma coisa, estou colocando em português só para facilitar, encontraram um grave inconveniente. Depois de séculos sem pronunciá-los, ninguém mais se lembrava como era e como é que se colocavam as verdadeiras vogais que correspondiam a essa palavra. Então, puseram abaixo das vogais correspondentes a palavra Adonai e as vogais A, O, A, que era lida em seu lugar. Devemos esclarecer, lembrem-se que eu disse que no lugar do nome de Deus se colocava Adonai. Mas devemos esclarecer também que o I final na palavra Adonai, ela é consoante e não é vogal na língua hebraica. Por isso, ela não foi levada em conta. Não obstante a esta nova vocalização, o nome Yahvé, em hebraico apenas as 4 letras Y, H, V e H, continuava sendo substituído por Adonai na leitura. No entanto, a partir do século XIV, começou-se a ler o nome sagrado de Yahvé, com as vogais que os maçoretas tinham colocado abaixo, ou seja, acrescentaram-se as vogais E, O e A, o que resultou em Iehová, ou seja, Y, E, H, O, V, A e H. E foi traduzido por Jeová. É o Jeová atual que nós ouvimos em algumas Bíblias, que é uma mescla híbrida de consoantes da palavra Yahvé com as palavras Adonai, o que não significa absolutamente nada, porque o nome de Deus é Yahvé e não Adonai. Mas não é só o povo brasileiro que tem os seus jeitinhos. Também os povos que liam a Bíblia em hebraico resolveram dar esse jeitinho, o que complicou a situação. Este erro, no qual caíram os judeus medievais, propagou-se por todo o mundo cristão até o presente século. Nós encontramos ainda versões bíblicas onde nós escutamos o nome de Deus como Jeová e o nome de Deus como Javé. Muitos, agora são as provas que os especialistas, que os estudiosos podem trazer para mostrar que Javé é a pronúncia correta de Deus e que Jeová é uma pronúncia equivocada. Certeza do nome nós temos como alguns escritores antigos, como Clemente de Alexandria, no século IV, que transcrevem este nome do grego como Iaué, I-A-U-E. Portanto, muito mais próximo do termo Javé. Inclusive, conserva-se um texto do autor do século XV, do século V, chamado de Teodoreto de Ciro, que ao comentar o livro do Êxodo, escreve o nome de Deus como Iabé. Ou seja, temos lá no século IV a tradução para Iaué e depois para Iabé. Muito mais próximos do que Jeová. No começo deste artigo, sobre o nome de Deus, no transcorrer dessa nossa descrição, nós dizíamos que era um problema pequeno a questão da pronúncia, mas na realidade é um problema grande,
Mas para Deus pouco importa o que pronunciemos. Se seu nome é Javé, é Jeová, é Iabé, Yahvé, isso não importa. Também existe uma outra forma que nós aqui chamamos o nome de Deus, chamamos de o Altíssimo, Todo-Poderoso. Todo-Poderoso ou Eternos, ou o Senhor Eterno. O que mais importa a Deus não são as palavras, não é a maneira correta como nós chamamos ou devemos chamá-lo, como nós pronunciamos nos nossos lábios, mas o mais importante é a fé e o amor que demonstramos em nossas obras. Se perguntássemos a Deus como é que Ele gostaria de ser chamado, com certeza Ele diria, com as palavras que Jesus disse: vós, quando orardes, dizei assim: Pai nosso, que estais no céu. Trouxe essa questão para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa entender e possa até às vezes, quando ouvir o nome Jeová ou quando ouvir o nome Javé, se perguntar qual é o correto. Agora você sabe da onde veio esta confusão, mas sabe também que não importa o nome que você chame Deus, desde que você o considere como o seu Pai. E se Ele é o seu Pai, com certeza você sempre se dirigirá a Ele de maneira respeitosa, de maneira carinhosa e, sobretudo, mostrando que você é o seu filho. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo programa.